Desde antes da independência, quase 30 anos antes da abolição, já eram muitos os negros e mulatos livres no Brasil. E eram tantos que circulavam livremente que para os escravos que fugissem era mais fácil se fazer passar por um deles. É por isso que aumentavam cada vez mais as fugas. Outros escravos das fazendas mais antigas, em vez de fugir, preferiam criar pecúlios, guardar o dinheiro e depois pressionar os seus senhores, até comprar a sua alforria. E os escravos das fazendas novas de café, que eram comprados no tráfico interno, assustavam os seus senhores e as autoridades com atos em série de rebeldia e insubordinação. Eu estou vendo aqui que foi no século XIX também que o movimento abolicionista começou a se organizar no Brasil. A poesia no jornal fala disso também. Veja só. Encontrei-me na estação com meu moleque Crispim. Pediu-me fogo, o ladrão. Eu fiquei fora de mim. Oh, cachorro, te arrebento. Aqui mesmo te acorrento, seu patife cachaçudo. Depois desta sarabanda, me disse, olhando de banda: comitê, libertou tudo. Então deve ser esse comitê de que ele fala aí, um comitê de abolicionistas. Poetas, advogados, escritores, jornalistas, políticos. O movimento abolicionista juntava todo tipo de pessoas em clubes e associações. Em São Paulo, Rio, Recife e Salvador. E a partir de 1880, em quase todas as maiores cidades do Brasil. Os grupos abolicionistas foram ficando cada vez mais radicais. Então aqui vai uma pequena história só para ilustrar. No ano de 1887, as deserções em massa se tornaram incontroláveis em São Paulo. E justo onde havia a maior concentração de cativos comprados no tráfico interno. Alguns grupos abolicionistas, como o dos Caifazes, resolveram então apoiar as deserções. Depois eles ajudavam na contratação daqueles mesmos que fugiam. Eles então voltavam a trabalhar para os fazendeiros, só que como assalariados. Em vez de negros fugidos, os escravos que abandonavam seus senhores eram chamados de retirantes. Numa tentativa de parar com as deserções, muitos senhores começaram a conceder alforria em massa para seus escravos. A alforria servia também para legalizar a situação dos escravos que já haviam abandonado seus senhores. O poema fala também dessas deserções e da reação dos fazendeiros. Bandalheira, cachorrada, a acabar com a escravidão. Já parece caçoada ou forte especulação. Eu sou emancipador, mas não sou conspirador, nem também senhor feroz. Sabe uma coisa, parente? Estamos sem nossa gente. Não sei o que será de nós. Isso quer dizer, então, que não era só em São Paulo que os fazendeiros tinham perdido o controle da situação? Puxa, não devia ter capitão do mato que chegasse para capturar tanta gente, hein? E se você olhar no seu livro, vai ver que o exército também se recusava a perseguir os escravos que desertavam. Só no Rio de Janeiro e em Minas Gerais havia uns poucos fazendeiros contra as alforrias. E o governo, hein, Expedito? Como reagiu? O governo imperial vinha tomando algumas medidas no sentido da libertação. A primeira, como já vimos, foi a proibição do tráfico, em 1850. Em seguida, vieram a Lei do Ventre Livre, em 1871, e a Lei dos Sexagenários, em 1885. A Lei dos Sexagenários, que libertava os escravos que tivessem 60 anos, também estabelecia um prazo de 13 anos para libertar, com indenização, todos os escravos. Mas este prazo, que terminaria em 1898, não chegou a ser cumprido. As deserções em massa, a partir de 1887, apressaram a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. É declarada extinta a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. A data foi comemorada
no Largo do Paço Imperial, atual Praça 15, no Rio de Janeiro. Quer dizer que quando a Lei Áurea finalmente foi assinada, a escravidão no Império do Brasil praticamente só existia no papel. Os senhores já não controlavam seus antigos escravos. Por isso o nosso poeta estava tão bravo 2 meses antes da abolição. Veja só. Fui ver pretos na cidade que quisessem se alugar. Falei-lhes com esta humildade: negros, querem trabalhar? Olharam-me de soslaio. E um deles, feio, cambaio, respondeu-me arfando o peito: negros, não há mais não. Nós tudo hoje é cidadão. O branco que vá pro eito. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, vimos que o movimento abolicionista cresceu muito durante o século XIX. Um passo importante para o fim da escravidão foi a extinção do tráfego negreiro em 1850. O fim do tráfico atlântico incrementou o tráfico interno. Os proprietários de escravos da região Nordeste vendiam os seus cativos para os grandes produtores, especialmente os fazendeiros de café do Sudeste. Ao mesmo tempo, o movimento abolicionista foi se espalhando e conseguindo cada vez mais simpatizantes. Os negros desempenharam um papel fundamental na luta pela abolição. Em 1887, as fugas de escravos se generalizaram nas novas áreas do café e o exército se recusou a capturar os fugidos. Em 13 de maio de 1888, quando finalmente a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, praticamente já não havia mais escravos no Brasil. E foi assim que pela primeira vez na nossa história, todos os nascidos no Brasil se tornaram cidadãos brasileiros perante a lei. Leia o poema, consulte o livro e veja como foram os próprios escravos e a sociedade brasileira as personagens principais da abolição da escravidão. Então, que tal você investigar essa história? Até a próxima.